Nesse momento nós queremos dar oportunidade àqueles irmãos que vão estar entregando os seus dízimos, ofertas, primícias. Então você tem a oportunidade de vir à frente para fazer a entrega. Pai querido, eu quero colocar diante da tua presença agora os nossos irmãos e irmãs que nesta noite estão entregando dízimos e ofertas. Parte, Pai, daquilo que o Senhor tem feito chegar nessas famílias. Sabemos que tudo pertence ao Senhor. Devolvemos apenas uma parte, de acordo com o ensino, os princípios da tua palavra. E mesmo nesta parte que nós devolvemos, Pai, o Senhor nos abençoa. Há promessas que os nossos celeiros seriam cheios, que a nossa vida seria uma vida farta na terra, simplesmente por obedecermos ao Senhor nesse quesito. Nós abençoamos os nossos irmãos e dizemos: prospera para cada um deles. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Quero que você... O sermão que eu vou estar trazendo aos irmãos nesta noite é um sermão que eu já preguei alguns anos atrás, mas não é café requentado, não. Ele vai ter uma conotação um pouco diferente, embora as palavras do texto sejam as mesmas. Então, Miqueias capítulo 6, versículo 8, apenas um versículo da palavra de Deus. O livro de Miqueias fica ali entre os profetas menores, um pouco antes de Mateus, tem ali os profetas menores, você encontra rapidamente esse livro ali. E diz assim a palavra do Senhor: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, nós queremos agora imaginar um profeta bastante confuso. Miqueias olha para os rituais da sua fé, para as exigências religiosas do seu povo, aquele cerimonialismo que acontecia nas celebrações judaicas, e faz uma pergunta. A pergunta é a seguinte: será que Deus quer mais? Será que eu vou dar mais? Será que eu preciso dar mais? Será que eu devo fazer mais? É mais ou menos isso que ele está questionando. E o profeta chega a pensar aqui em algumas ofertas extremas. Ele fala, por exemplo, em oferecer milhares de carneiros, rios de azeite, até mesmo oferecer o seu filho primogênito para satisfazer a Deus. É isso que você lê no capítulo 6, no versículo 7, quando ele fala: ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? São questões que ele levanta aqui. Este é o cenário que o profeta Miqueias estava vivendo. E é o cenário também que ele pinta. Neste tempo, o povo de Judá, que era a nação que ele estava profetizando, estava vivendo uma crise moral e espiritual sem precedentes. Havia luxo desenfreado, havia corrupção tanto no governo como nos tribunais, uma liderança gananciosa, até parece um quadro daquilo que nós estamos vivendo na nossa nação nos dias de hoje. Mas esta era a situação. Em termos religiosos, eles estavam vivenciando uma religião glamourosa, barulhenta, ativista, porém vazia de qualquer conteúdo espiritual. Em meio a esta situação, a esta crise gritante, surge então a pergunta fundamental do profeta: o que Deus quer de mim? E esta pergunta eu faço para mim e para você nesta noite: o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você no ano de 2026? Será que eu correspondi às expectativas de Deus no ano que passou? Será que eu vou continuar da mesma forma? Ou eu posso mudar em algumas coisas? Então essa é a ideia. E a
resposta que Miqueias queria, que ela é simples e revolucionária, é a resposta de Deus, e é aqui o resumo de toda a lei, o resumo dos ensinos proféticos, as práticas que ele coloca neste pequeno versículo que nós lemos, e que, de fato, se obedecidas, vão agradar a Deus. Então, que nesse final de ano, nós estaremos explorando esse versículo, não apenas como 3 itens de uma lista. Normalmente a gente fala, vou fazer isso, e enumera, não é isso. Mas nós queremos construir, a partir dos princípios aqui descritos, aqui exarados, um estilo de vida que seja um estilo transformador, e o qual deve ser o alvo das nossas vidas para o ano de 2026. Então vamos falar desses 3 princípios. Primeiro, praticar a justiça. O que não é a prática da justiça? Primeiramente, não é um conceito abstrato. No contexto de Miqueias, a palavra justiça vem de um termo hebraico que exige uma ação concreta, é o termo mispá. O correlato de mispá na língua grega é dikai osine, que está intrinsecamente ligado à ideia de retidão moral e a ação de tratar os outros de forma igualitária, dando a cada um aquilo que lhe é devido. Essa é a justiça verdadeira, significa tratar as pessoas com equidade, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, como viúvas, pobres, estrangeiros, ou aqueles que muitas vezes não têm o que nós temos e necessitam até mesmo da nossa ajuda ou do nosso socorro. Mispá tem a ver também com a integridade nos negócios, a honestidade no trabalho e a retidão nas palavras. Ou seja, quando nós vivemos a nossa vida de uma forma justa, nós iremos, de uma certa maneira, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E o que seria, de fato, a prática da justiça? Então, seria a não exploração da corrupção, do preconceito, da indiferença frente à opressão. Tudo isso seria talvez o que é contrário à justiça, que seria o que estariam vivenciando a injustiça. A pergunta que surge aqui no final dessa primeira colocação: como tenho tratado aqueles que não me podem retribuir? Sou íntegro quando ninguém está me olhando? Minha vida e meu consumo exploram outras pessoas? Irmãos, praticar a justiça é fazer do mundo um lugar parecido com o reino de Deus, a começar pelo nosso círculo de influência. Segundo ponto que eu quero colocar para você nesta noite: amar a benignidade. O que é benignidade? A palavra hebraica para benignidade é a palavra resed. É uma das mais ricas no Antigo Testamento. Significa amor leal, misericórdia constante, uma bondade comprometida, uma graça ativa. Não é um sentimento passageiro. Às vezes você fica com pena de uma determinada pessoa, de uma determinada família. Não é isso. Mas é uma decisão firme de tratar as pessoas com compaixão e com fidelidade. Trata-se de um amor que demonstra ternura, consideração pelo outro, sempre direcionando do coração, ou direcionado do coração para fora, que se concretiza em ações e não apenas em sentimentos. Muitas vezes nós sentimos a dor do outro, mas não movemos o dedo para ajudar aquele que está passando por aquela dor. Isso não é misericórdia. Misericórdia é além do sentimento. Ela é expressa através de ações que visam abençoar aquelas pessoas que precisam de algo da nossa parte. Enquanto que a justiça faz o que é reto, o que é certo, a benignidade faz o que é bom, o que é aceitável. A benignidade é a justiça
carregada com a misericórdia divina. Lembra que Deus é misericordioso. Deus, Ele exerceu misericórdia para você, para comigo. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não seria salvo. Jesus não teria vindo ao mundo, Ele não teria dado a sua vida por mim, mas graças à misericórdia de Deus, nós recebemos as benesses de salvação, de vida santificada, de uma vida na unção do Espírito Santo. A benignidade é essa justiça carregada da misericórdia divina. É a justiça com o coração disposto a perdoar. Eu gosto de um texto de Tiago, capítulo 2, versículo 3, quando ele fala que a misericórdia triunfa no juízo. Lembrando que juízo aqui tem a ver com justiça, mas a misericórdia, ela vai além da justiça, ela triunfa sobre a justiça. É a ideia que a gente tem nesse texto de Tiago. Devemos perdoar quando deveríamos dar o troco. Quantas vezes a gente tem vontade de pegar pelo colarinho, mas a gente tem que perdoar. Devemos ajudar ainda quando não temos obrigação. Devemos ser gentios no trato com as pessoas e paciente com aquelas pessoas que erram e que estão à nossa volta e que às vezes com as quais nos relacionamos. Amar a benignidade significa nos deleitarmos nessa atitude e ela vai se tornar, a gente poder dizer aqui sem sombra de dúvida, nossa segunda natureza. Todo crente, toda pessoa que se converteu de fato, ela tem que ser uma pessoa misericordiosa, porque é assim que ensina a palavra de Deus. O terceiro ponto, ou a terceira verdade que eu quero colocar aqui, andar humildemente com Deus. O que é humildade? Temos também no texto hebraico uma palavra interessante, a palavra tsana, que sugere cuidado, modéstia, recato, agir com discrição. No contexto judaico, essa palavra, ela se refere a um comportamento, até mesmo a um vestuário, e atitude que demonstram recato, simplicidade e, de fato, a humildade. O termo é frequentemente usado, ou associado, melhor dizendo, à ideia de evitar a ostentação e a autopromoção. Normalmente, a pessoa que ostenta, a pessoa que se promove, ela não é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa soberba. Andar com Deus, irmãos, é viver em constante, uma vida de humildade constante no nosso relacionamento, tanto com Ele, quanto com as pessoas com as quais nós convivemos. Posso dizer que a humildade é um estilo de vida que devemos viver. É reconhecer a nossa dependência total de Deus, a nossa pequenez diante dEle. É a humildade que nos leva a sermos submissos à vontade do Senhor. Normalmente, quando a pessoa não é humilde, ela também não é submissa a Deus, ela não é submissa à sua liderança, é uma pessoa desobediente, muitas vezes chegando até mesmo à rebelião, que é um dos pecados mais sérios da palavra de Deus. A humildade é o fundamento de tudo. Nós não podemos praticar a justiça e amar a benignidade de forma duradoura se não estivermos andando em verdadeira humildade diante de Deus. Ela nos lembra de que a justiça é de Deus e a benignidade vem dele. E é um convite para desfrutarmos de um relacionamento com o Senhor, onde mais escutamos do que falamos, onde somos conduzidos mais do que conduzimos. Então esse é o ponto aqui importante. E eu quero já partir para a conclusão, não cansando muitos irmãos no final de ano. A boa notícia é que alguém praticou perfeitamente essas virtudes, Jesus. Jesus praticou a justiça quando ele defendia os oprimidos, quando ele confrontava os hipócritas,
E nós podemos dizer que não são raras essas ocasiões durante o Novo Testamento. De vez em quando, nós encontramos Jesus fazendo isso, defendendo o órfão, a viúva, o pobre, o miserável, ao mesmo tempo confrontando aqueles que se diziam religiosos, mas na verdade eram verdadeiros hipócritas. Jesus também amou a benignidade ao curar e perdoar. Quantas vidas Jesus abençoou durante o seu ministério terreno? Pessoas miseráveis que precisavam de um milagre, cegos que voltaram a ver, coxos que andaram, leprosos que foram purificados. E a palavra de Deus, em algumas vezes, dizia que Jesus se compadecia das multidões, porque ele via essas multidões como ovelhas que não têm pastor, sem qualquer condução, sem qualquer direção, e ele abençoava essas vidas, trazendo cura, trazendo libertação. Ele também andou humildemente diante do Senhor. Ele mesmo disse que ele era humilde, mas ele não só disse que era humilde, mas ele realmente praticava a humildade, principalmente no fato que ele sempre obedecia à vontade de Deus. Ele não tinha vontade própria, mas ele buscava a vontade de Deus para obedecê-la de uma forma plena, de uma forma completa. A exigência deste texto de Miqueias 6:8 aponta para as nossas falhas, mas também aponta para Jesus. E algo impressionante, aqui apenas fazendo um parêntese naquilo que nós estamos falando, que foi exatamente o profeta Miqueias que previu o nascimento de Jesus de uma forma muito clara, quando ele fala: tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre as clãs de Judá, de ti virá aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante e em tempos antigos. Olha que profecia tremenda essa daqui, dentro desse parênteses que nós colocamos aqui, para mostrar que o profeta, ele não somente mostra qualidades que Jesus teve durante o seu ministério terreno, mas ele apontou para aquele que viria praticar essas coisas, que é o próprio Jesus, ali em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Hoje, nós devemos ser gratos a Jesus, a Deus, pelo poder dele, que nos capacita para vivermos esse padrão na palavra. Nós só não vivemos porque muitas vezes não queremos, mas que nós possamos estar praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com o nosso Deus. Pensando agora um pouco no ano de 2026. Deus não requer de mim e de você rios de azeite ou sacrifícios extremos. Tem muita gente que acha: não, olha, nesse ano eu vou me dedicar mais à obra. E às vezes essa dedicação na obra se torna um ativismo. Então você vem: eu vou em todos os cultos, eu vou participar de tudo que tem na igreja. Não vou dizer que você não deva fazer isso, mas nós temos que ter um cuidado com o ativismo religioso, que ele é tão prejudicial como você não vir às vezes à igreja, porque ele te leva a praticar a obra das coisas de Deus sem sentimentos, sem estar com o coração nelas. O ativismo sem coração é uma mera religiosidade. A pergunta que fazemos: como podemos praticar a justiça em 2026? Como você pode, diante daquilo que você ouviu nessa noite? Como também você pode demonstrar o seu amor, eu também demonstrar o meu amor em 2026, a minha misericórdia às pessoas em 2026? Como eu posso ser humilde em 2026? Como eu posso me relacionar mais com Deus em 2026? Irmãos, que saiamos aqui nesta noite, não com essas disposições, na forma de leis impossíveis de serem praticadas, mas com a leveza de um evangelho que transforma. Nós devemos viver pelo Espírito Santo, e quando nós vivemos pelo Espírito, essas práticas, elas vão ser leves, elas não vão ser um peso, e elas vão fluir naturalmente de nós para as pessoas com as quais nos relacionamos.
Então, que fique essa palavra nesse final de ano. Pastor Luiz, vamos estar orando agora pela aplicação da palavra nos nossos corações. Amém. Convido você para ficar de pé, irmão. Amém? Deus amado, nós te louvamos pela exposição da tua palavra. Essa palavra viva, única, poderosa, inerrante, que cura, que restaura, que edifica, que liberta. Tudo quanto ouvimos, Deus, nessa noite, que coloquemos em prática para a glória do Senhor. Obrigado por este ano, Deus, 2025, por tudo que passamos, o Senhor sempre esteve conosco e também declaramos que será um ano de bênção em 2026, porque o Senhor também estará conosco. Muito obrigado, Deus, que possamos viver uma vida que te agrade, com alegria, com fé, obedecendo a sua palavra, Deus, levando a sério, lendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, colocando em prática. Muito obrigado pela tua palavra nesta noite, Deus, aquilo que nós ouvimos sobre humildade, ó Deus, sobre justiça, e que possamos, Deus, refletir e viver para a glória do Senhor. Porque a sua palavra diz, tudo que fizermos aqui, comamos, bebamos ou façamos outra coisa, seja para a glória do Senhor. Muito obrigado pelo culto, por tudo que aconteceu aqui, no nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor, vamos cantar mais um cântico. O culto hoje está estendendo um pouquinho mais, exatamente por causa do dia, né? Então a gente também não pode fazer um culto corrido. Vamos com esse cântico agradecer a nosso Deus por tudo que Ele fez e vai fazer, tem feito na nossa vida. Vamos naquela parte. Isso por mim é verdade salvada. Carga
Por tudo que tem feito. Você tudo que vem sendo, tudo que nós aquele sorriso. Sejam felizes, ano novo para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe tua vida bastante. Sério. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Natanael. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.